dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem na míngua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Porto, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos nessa tarde maravilhosa e abençoada por Deus para mais uma aula de língua portuguesa, certo? E hoje nós estaremos estudando, pesquisando e vendo reforma ortográfica e também um pouquinho de acentuação gráfica, certo? Então, vamos lá. A gente observa aqui na telinha que no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 3 da Nacionalidade, na nossa Constituição Federativa do Brasil, ele traz o quê? Que no artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que a nossa língua oficial é a língua portuguesa, certo? Então, professora, e é só o Brasil que fala o português? Não. Nós temos aí, o português é a língua oficial de 8 países, entre eles Portugal, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, professora, e o que é a reforma? O que foi a reforma? Isso é o que nós vamos ver agora. Então, a gente observa que o português, ela é a língua oficial nesses países aqui. Nós temos 7 aqui e com o Brasil, 8. Então, o português também ele é falado em pequenas comunidades, né? Reflexão de povoamentos portugueses datados do século XVI, como é o caso de Zanzibar, na Tanzânia, né? Costa oriental da África, Macau, que remonta à ex-possessão portuguesa encravada na China, Goa, Diu e Damão, na Índia, e Malaca, na Malásia. Então, ele não seria a linguagem oficial, mas existe o quê? Alguns outros povoamentos que, devido à colonização, eles também falam a presença da língua portuguesa nessa região. E assim a gente observa o quê? A língua portuguesa no mundo nós temos, na Europa, em Portugal, 10,5 milhões de pessoas. Aqui a gente pode observar no infográfico. Né? 10,5 milhões de pessoas na Europa, né? Em Portugal, falam a língua portuguesa. Aqui nós temos o quê? Todos esses países, né? Onde há a presença da língua portuguesa. Então, em Cabo Verde, 475 mil. Em Guiné-Bissau, 1,4 milhão, né? 1,4 milhões de pessoas. Em Guiné-Bissau, né? 1,4 milhões de pessoas. São Tomé e Príncipe, 165 mil. Angola, 12 milhões. Moçambique, 19 milhões. No Brasil, 190 milhões. Então, a gente observa aqui a presença da língua portuguesa na Europa, na África, na América do Sul e na Ásia, certo? Então, a gente observa o quê?
os falantes da língua portuguesa. Então, numa perspectiva de quê? De melhorar as relações, o entendimento entre esses países, é que foi criado, houve a necessidade de uniformização das regras na língua portuguesa. Então, a gente observa o quê? O Brasil, ele é o único país de língua portuguesa na América, né? Pelo que a gente pôde ver no mapinha anterior, no infográfico, né? Durante o período colonial, o português falado no Brasil foi influenciado pelas línguas indígenas, africanas e de imigrantes europeus. Então, nós sabemos que nós temos nossas riquezas, e uma delas é a nossa pluralidade cultural, que ele traz o quê? A miscigenação, né? A mistura de raças que influenciou, né? A nossa cultura como um todo, na culinária, nas manifestações artísticas, na língua. Né? De uma certa forma, nós recebemos influência de quê? Né? De portugueses, né? do europeu, dos índios, dos nativos que aqui viviam, né? Da África, e também os imigrantes europeus, né? Os italianos, os holandeses e assim sucessivamente. Então, a gente observa que na Europa também há a presença da língua portuguesa, né? Principalmente em Portugal, que é a língua oficial. Como a gente observa aqui na telinha, em 86, o país passa a integrar a Comunidade Econômica Europeia, né? E a língua portuguesa é adotada como um dos idiomas oficiais da organização. Então, existem falantes concentrados na França, na Alemanha, na Bélgica, em Luxemburgo e na Suécia, sendo a França o país com mais falantes. Então, aí a gente observa a presença da língua portuguesa, né, de falantes da língua portuguesa, também aí na Europa. Na sequência, nós temos o quê? A Ásia, a cidade de Goa, na Índia, né? É o único lugar do continente onde o português sobrevive na sua forma original. Na Oceania, né? O português é o idioma oficial no Timor-Leste. No entanto, a língua dominante no país é o téton. Devido à recente ocupação indonésia, grande parte da população compreende o indonésio Bahasa, né? Apenas uma minoria compreende o português. Na África, o português é a língua oficial de 5 países, né? Sendo usado na administração, no ensino, na imprensa e nas relações internacionais. Então, este é um dos principais fatores a influenciarem na necessidade, né, de unificação da língua, das regras, para que fossem respeitadas e para que pudesse haver um entendimento entre esses países. Certo? Daí a necessidade de haver a reforma ortográfica. Né? Então, em Angola, 60% dos moradores falam português como uma língua materna. Cerca de 40% da população fala dialetos crioulos, como o bakongo, o quimbundo, o ouvibundo e o chakwe, né? Então, a gente observa o quê? Que há variações, né? Há alguns dialetos, mas que na África, o português, ele é a língua oficial de 5 países. E aí a gente vamos ver como em Cabo Verde, né, quase todos os habitantes falam português e um dialeto crioulo, que mescla o português arcaico a línguas africanas. Então, há 2 variedades desse dialeto, né? O barlavento e a sotavento. Em Guiné-Bissau, 90% da população fala o dialeto crioulo ou dialetos africanos, enquanto apenas 10% utiliza o português. Então, entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, não é? Cabo Verde predomina com a língua portuguesa, enquanto que Guiné-Bissau, né, os dialetos africanos preponderam. Todavia, em Moçambique, somente 0,18% da população considera o português como língua oficial, né? Embora seja falado por mais de 2 milhões de moçambicanos, a maioria dos habitantes usa línguas locais, principalmente as do grupo banto, né? O dialeto, a predominância. Nas ilhas de São Tomé e Príncipe,
Apenas 2,5% dos habitantes falam a língua portuguesa. A maioria utiliza os dialetos locais, como o forro e o mocó. E aí a gente observa, né? Vamos à nossa reforma ortográfica da língua portuguesa, que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2009, né? Essas regras ortográficas, ela tem o intuito de unificar o idioma nos outros 8 países, né? Em que utilizam a língua portuguesa como língua oficial e língua principal, justamente para, digamos assim, uniformizar o entendimento, a comunicação e as relações entre esses países. Porque perceba que aqui no Brasil, a gente observa que há uma diferença, né? Como a gente pôde analisar nas variações linguísticas, que há determinadas palavras que pronunciadas no Rio Grande do Sul, ele tem uma mudança, né? Digamos assim, de significado. Então, uma palavra, né? Menino, por exemplo, tem quantas formas de chamar? Menino, 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 guri, piá, moleque, né? Como, por exemplo, para nós aqui é macaxeira. Já a região soteropolitana, Salvador, já tem o quê? Aipim, né? Na região sudeste, nós já temos o quê? Mandioca. Então, imagine, né, se de forma oficial não tiver uma regra, uma norma para ser seguida, a gramática normativa não esteja presente ali. Então, com o processo evolutivo da língua, automaticamente cada um vai falando e criando, né, a partir das experiências sociais, né, da socialização da língua. Então, por esse motivo, houve o quê? A necessidade de uniformizar, né, de criar regras para que esses 8 países sigam e melhorem e respeitem, né, determinadas regras para poder facilitar a comunicação, certo? Então, no caso, houve um período de adaptação, principalmente pela questão do uso da língua nos concursos públicos e processos seletivos, né? Então, de repente, mudar tudo entre aspas, né? Algumas regrinhas que nós vamos ver agora. Então, houve a necessidade de se estabelecer o quê? Um prazo de adaptação, certo? Que essa adaptação foi o quê? Até 31/12/2012. Então, nesse período, os processos seletivos não podiam cobrar em torno dessas grafias de determinadas palavras, ou seja, a reforma ortográfica ela não poderia ser cobrada até 31 de dezembro de 2012, porque nesse período anterior era o período de adaptação, para as pessoas se acostumarem, estudarem e praticarem, não é? Então, todavia, a partir dessa data, automaticamente, todas as questões de concursos que não estivessem, e livros, né, enciclopédias, então já precisariam ir o quê? Se adaptando, né, e fazendo as alterações devidas com base nas novas regras. Então, a partir dessa data aí, não se aceitaria mais, né, colocações que não estivessem de acordo com o que propõe a nova reforma, ou ainda a reforma ortográfica da língua portuguesa. Que de nova ela não tem nada, né?
Então, temos mais ou menos uma média aproximada de 8 anos em vigor, certo? Então, vamos lá observar essas regrinhas? Pois bem. Aí, o alfabeto, né, ele passa a ser oficialmente formado por 26 letras. Ô, professora, mas a gente não já utilizava essas letras, o K, o W e o Y? Sim, mas elas não eram consideradas letras do nosso alfabeto, simplesmente por serem, pelo processo evolutivo da língua, algumas palavras, né, de origem estrangeira vinham com essas letras. Todavia, a partir, né, do dia 1º de janeiro de 2009, com a reforma ortográfica, elas vieram a ser o quê? Usadas, né? Elas passam a ser usadas, não, elas passam a ser inseridas no nosso alfabeto oficial, certo? Então, a gente observa como ficou com a regra atual, né? Elas são usadas em siglas, símbolos, nomes próprios, palavras estrangeiras e seus derivados. E aí a gente observa os exemplos que estão expostos aqui na telinha, certo? Continuando, nós temos aí o trema. Então, a nova regra, ela diz o quê? Que não existe mais o trema em língua portuguesa, apenas em casos de nomes próprios e seus derivados, por exemplo, Miller e Milleriano. Então, só nesses casos que permanecem com o trema, certo? Assim, as palavras que são apresentadas aqui na telinha, né? A forma antiga e a atual, ela vai ficar como aguentar, consequência, 50, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, arguição, delinquir, pinguim, tranquilo, linguiça. Todos sem o trema. Certo? Vamos lá. E agora, na acentuação gráfica, o que é que muda? Vamos prestar atenção. Certo? Vamos lá. Então, as palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas, professoras? São palavras que têm a última sílaba pronunciada com mais força. A primeira, não é a primeira. É a última mesmo. Aqui, ó, a gente observa aqui a palavra jacarandá. Então, se fosse a primeira sílaba, seria o já. Certo? Todavia, quando nós analisamos a sílaba tônica de cada palavra, lembrem-se que são consideradas as 3 últimas sílabas, certo? Então, oxítonas são palavras que têm a última sílaba pronunciada com mais força. Por exemplo, jacarandá, guaraná, acarajé, café, cipó, dominó também. E aqui a gente observa que as palavras oxítonas terminadas por A, E, O, EM, ENS, elas vão receber acento, certo? Então, assim, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, seguidas ou não de S, certo? Dúvidas? A gente tira daqui a pouquinho. E aí, na sequência, que tem uma regrinha bem parecida, são as monossílabas tônicas, as palavras. Então, o vocábulo monossílabo tônico são aqueles que têm uma única sílaba apenas. Professora, é a primeira ou a última? Se você é único, como é que pode ser a última ou a primeira? Nem última, nem primeira, você é único.
Então, as regrinhas de acentuação dos monossílabos tônicos, eles se assemelham às oxítonas, certo? Então, vamos analisar. Então, são acentuadas os monossílabos tônicos terminados por A, E, O, seguidas ou não de S. Vejamos aí. Ó, pá, mas, chás, pés, fé, mês, dó, pó, pôs. Por que são acentuadas, professora? Porque são monossílabos tônicos, só tem uma sílaba, certo? E são terminadas por A, E e O, seguidos ou não de S. Perceberam como é simples, como é fácil? Vamos lá. E ainda nós temos as palavras proparoxítonas. Professora, o que são palavras proparoxítonas? São super simples, assim como as outras. São palavras que têm a antepenúltima sílaba acentuada. Aliás, pronunciada com mais força. E aí, qual é a regrinha para ela, professora? Que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Vamos ver aí? Pois bem. Então, o que é que acontece? A gente observa aqui lâmpada, retrógrado, histórico, fotógrafo. Então, são acentuadas por quê? Porque são proparoxítonas terminadas por... O quê, professora? Por nada, porque toda palavra proparoxítona a gente não considera a terminação. Apenas que para ela ser proparoxítona, ela tem que ter o quê? A antepenúltima sílaba pronunciada com mais força. Então, a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Dúvidas? A gente tira daqui a pouco. Agora, nós vamos falar das paroxítonas. Professora, o que é uma palavra paroxítona? É uma palavra que tem a penúltima sílaba pronunciada com mais força. Certo? Então, aqui, ó. Penúltima. E aqui nós temos o que? A terminação. Aí nós temos afável, caráter, hífen, tórax, fórceps, ímã e bênção. Certo? Vamos lá. Nós temos uma observaçãozinha aí. Quando grafadas no plural, não recebem acento. Pólens e hífens. Certo? Ainda continuando nas palavras paroxítonas, elas têm a última penúltima sílaba pronunciada com mais força, para a gente relembrar. Não é? E aí, fórum, próton, táxi, Vênus, história. Assim, são acentuadas as palavras... Não, aqui as oxítonas. Aí, a regrinha para você não esquecer. Certo? Mas a gente vai relembrar o quê? Que só recebem acento as palavras oxítonas. Vamos relembrar aqui? Que forem terminadas. Perceberam que elas estão em negrito aqui? Em L, em R, em N, em X, em PS, em AN ou AN, certo? Em UM, ON, I ou IS, né? U ou US e ditongo. Ditongo a gente vai ver agora. Vamos lá? E o que seria um ditongo? Para você não esquecer das oxítonas aí, né? São enxeridas as oxítonas, estão vendo? Mas vamos lá. Então, tem uma regrinha aí. Que regra é essa? Essa regra aí
é em torno da reforma ortográfica, certo? Então, nós precisamos rever, fazer uma revisãozinha, para poder a gente compreender a reforma, certo? Mas que nós vamos estar retomando no caso de dúvida. E também voltando essa videoaula que você vai entender, porque o assunto é muito bom, não é difícil, certo? Então, e precisamos nos atualizar, não é verdade? Então, vamos lá. Então, os ditongos abertos, ei e oi, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Esse é o que diz o quê? A nova regra. Mas vamos ver aí. Como era com a regra antiga, não é? Então, como ficou com a regra atual? Então, assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, panaceia, coreia, hebreia, boia, paranoia, jiboia, heróico, apoio, né? Paranoico. Então, antes tinha uma aula, daqui a pouco, né? A gente vê os ditongos, né? Para poder a gente entender melhor. Mas vamos lá, vamos nas observações. Nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas, o acento continua, né? Herói, constrói, dói, anéis, papéis. O acento no ditongo aberto é o continua em chapéu, véu, céu e léu, ou seja, quando a palavra é oxítona terminada em ditongo, certo? Vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Então, relembrando ditongos, era isso que eu estava falando para você, tá bom? Vamos lá. E o que é um ditongo? A gente já estudou sobre isso. Vamos lá? Então, a regra geral diz que ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal numa mesma sílaba. Melhorou? E aí? O que é uma vogal? Ah, eu não perguntei quais são as vogais, eu perguntei o que é uma vogal. E uma semivogal? Professora, tá com brincadeira? Não tô, não. Tô fazendo com que você relembre das nossas aulas, mas vamos relembrar aqui. Certo? Vamos ver se vai ajudar. Analise a imagem a seguir. Certo? Então, aqui digamos que nós temos o quê? O nosso aparelho fonador, certo? Então, essa setinha aqui, cadê o cursor? O cursor foi embora aqui, ó. O cursor, ele sai pelas cordas. O cursor não, né? O ar. Perceberam aqui? Que esse destaque aqui, ele está sendo dado, ou seja, numa perspectiva de mostrar para você o ar vem dos nossos pulmões, né? Vai passando aqui pela traqueia, né? E eu vou parar aqui nos detalhes, senão eu vou estar ensinando coisa errada de vocês e a professora de ciências vai me pegar, né? Que eu estou desconstruindo a aprendizagem de vocês. Mas vamos se ligar aqui em nossa língua portuguesa, a gente vai observar que essa setinha aqui, esse caminho aqui, melhor falando, né? É justamente a trajetória que o ar ele faz para poder, depois de passar pelos nossos pulmões e sair pela nossa boca, né? E também pela narina, certo? Então, digamos que, o que é uma vogal, professora? Uma vogal é quando o ar, ele não encontra interrupção para sair. Então, perceba que quando você pronuncia as vogais, A, E, O, U e o I, então, eles não encontram, né, dificuldade para
sair. Então, aí nós temos as vogais. E as consoantes, professores, justamente o inverso. É quando o ar, né, aqui, ele encontra dificuldade, interrupção, para sair. Aí são pronunciados o quê? B, C, F, L, G. Certo? Então, deu para lembrar o que é uma vogal? Vogal é o som, né, produzido pelas nossas cordas vocais, que ao sair não encontram interrupção, né? Tem a passagem liberada. O ar, ele passa livremente pelas nossas cordas vocais sem encontrar interrupção. E a consoante é justamente o inverso. Tranquilo? E agora, assim, vogal podemos dizer que é quando o ar passa livremente pelas cordas vocais, né? Pelas cordas vocais, né? E aí ele pronuncia, justamente, ele forma as vogais, né? As vogais, sem encontrar interrupção. Vamos lá? Professora, e semivogal? Justamente é a saída de ar, né, de uma vogal, de forma branda. Isto é, por estar junto de uma vogal, a semivogal é pronunciada de forma fraca, ao abrir ou fechar a boca, ao pronunciar a vogal. Certo? Deu para entender? Pois vamos ver. Vamos bem. Na palavra caixa, perceba aí que a gente tem junto o quê? O C, o A e o I. Então, quando você pronuncia caixa, você abre bem a boca para dizer o A. E o I, o som do I, ele já sai mais fraquinho, quando você já vai fechando a boca. Então, logo nós temos aí o A, a vogal, e o I, a semivogal, ou seja, é o som brando. Certo? Na palavra férias, dias. Então, a gente observa que, ao pronunciar a última sílaba, ias, o I, ele é pronunciado de forma fraquinha. Quando você abre a boca, certo? Para poder dizer o A. Dia. Entendido? A gente discute daqui a pouco. Logo, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Dúvidas? A gente tira daqui a pouco, tá bom? É fácil, não é verdade? Então, voltando para a reforma ortográfica, nós vamos ter o quê? O hiato ou não é mais acentuado. Professora, e o que é hiato? A gente não acabou de ver o ditongo, que é o encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba? Pois muito bem. O hiato é quando nós temos, né, duas vogais juntas e na hora de pronunciar, elas são pronunciadas de maneira separada, ou seja, ficam em sílabas separadas. Por exemplo, na palavra saída, saúva, baú. Se fosse um hiato, seria bau. Seria a vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Todavia, como é hiato, então, o U, o I e o U, eles vão formar o quê? Sílabas sozinhas, certo? Então, a nova regra, ele diz o quê? Que antes, as palavras com dois Os eram acentuadas. Todavia, com a reforma ortográfica, deixou de receber o acento. Então, vejamos aí. Na regra antiga, a gente pode ver, né? Enjoo, perdoa. E agora, eles perdem o acento. Então, os dois S também não são mais acentuados. A gente observa o quê? Creem, deem, leem, então deixam de receber o acento.
Então, não há mais o acento diferencial entre palavras homográficas. Então, seria o quê? Antes, para verbo, tinha acento para diferenciado e para preposição. Hoje, a gente vai, né, identificar a partir do contexto linguístico, certo? Então, todos vão permanecer sem o acento, como a gente pode ver aqui na telinha. Assim, o acento diferencial ainda permanece no verbo poder, na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, né? Pôde. E no verbo por para diferenciar da preposição por. Só nesses dois casos aí. Certo? Então, a nova regra. Não se acentua mais a letra U nas formas verbais risotônicas quando precedidos de G ou Q. E antes de quê? De E ou de I, né? Gué, gui, né? Qué, qui. Como a gente pode ver. Argui, apazigue, averigue, enxague, enxaguemos e oblique. Então, antes essas palavras tinham, né, o acento, todavia perderam. Na sequência, nós temos, não se acentua mais o I e o U tônicos em paroxítonas, quando precedidos de ditongo. Isso quer dizer o quê? Que perderam o acento, não é? Ficando agora baiuca, boiuna, cheinho, sainha, feiura, feiume, sem o acento. Certo? Vamos lá. O hífen. A nova regra, ela traz de que maneira? Ela diz que o hífen não é utilizado em palavras formadas de prefixo. O que são prefixos, professora? São espécies de eixos significativos, né, que a partir delas são formadas outras palavras. E os falsos prefixos? Os falsos prefixos são esses eixos que não têm existência própria. Então, são terminados, no caso de prefixos terminados em vogal, né, mais palavras iniciadas por R ou S, sendo que essas devem ser dobradas. Isso quer dizer o quê? Que o if ele não é utilizado, né, em prefixos terminados por vogal e a outra palavra ela foi iniciada por R ou por S, né? Elas devem ser dobradas. Então, vamos ver aí como é que vão ficar. Então, antes tinha um hífen e agora essas palavras deixam de ter. Antessala, antessacristia, autorretrato, antissocial, antirrugas, arquirromântico, arquirrivalidade, autorregulamentação, autossugestão, contrassenha, né? Extrarregimento, extrasistístole, extraseco, infrassom, ultrassonografia, semirreal, semicético e assim por diante. Então, a gente vai fazendo o quê? A pesquisa dessas palavras para nos habituarmos a todas essas regrinhas, certo? Vamos lá. Então, a gente observa na telinha uma observação aqui, que em prefixos terminados por R, permanece o hífen se a palavra seguinte foi iniciada pela mesma letra. Por exemplo, a palavra hiperrealista. Por que vai permanecer com o hífen? Porque o prefixo, ele é terminado por R, né? E a próxima palavra também é iniciada por R. Então, hiperrealista, hiperrequintado, hiperrequisitado, interracial, interregional e assim por diante. Certo? Então, a nova regra, ele traz o quê? O hífen não é mais utilizado em palavras, né, formadas de prefixos ou falsos prefixos, terminados em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Não é mais utilizado. Então, vamos ver essas palavras. Certo? Ó, antes, nós temos essa relação de palavras aqui com hífen e agora a gente observa que perderam o hífen. Autoafirmação, isso quer dizer o quê? Quando o prefixo
for terminado por vogal e a próxima palavra for iniciada também por vogal, certo? Então, autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, contra-exemplo, contraindicação, contraordem, extraescolar, extraoficial, infraestrutura, né? Intraocular, intrauterino, neoexpressionista, né? Neoimperialista e assim por diante. Na sequência, nós vamos ter o quê? Uma observação aí que diz o quê? Que essa nova regra ela vai uniformizar algumas exceções já existentes antes, né? Antiaéreo, anti-americano, socioeconômico e assim por diante. E essa regra ela não vai se encaixar quando a palavra seguinte iniciar por H, ou seja, ela vai permanecer o hífen. Anti-herói, anti-higiênico, extra-humano, ou seja, quando o prefixo for iniciado por vogal e a palavra seguinte for iniciada por H, então o hífen permanece. Certo? Vamos lá. A nova regra agora se utiliza de hífen quando a palavra é formada por um prefixo terminado em vogal, mais palavra iniciada pela mesma vogal. E aí, palavras que não tinham e passam a ter. Certo? Antibérico, anti-inflamatório. A gente não precisa se assustar com as informações. A gente só vai precisar o quê? Consultar ao dicionário, tentar entender as regrinhas, certo? Porque aí, à medida que nós formos trabalhando, a gente vai memorizando essas palavras, certo? Não é motivo para desespero, é motivo sim para uma pesquisa, certo? Então, antibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário, anti-imperialista, então eles vão ficar com o hífen. Na sequência, nós vamos ter o quê? As observações. Essa regra ela foi alterada por conta da regra anterior, né? O prefixo que termina com vogal, mas a palavra que inicia com vogal diferente, não tem hífen. Prefixo que termina com vogal, mais palavra que inicia com a mesma vogal, é igual a hífen. Então, uma exceção é o prefixo co, mesmo se a outra palavra inicia-se com vogal o, não utiliza o hífen. Vamos ver aí. Manda-chuva, paraquedas, antes de o quê? Não se usa mais hífen com compostos que pelo uso perdeu-se a noção de composição. Manda-chuva, paraquedas, paraquedista, paralama e assim por diante. Observações gerais. O uso do hífen permanece em palavras formadas por prefixo ex ou ex, vice e solto. Exemplos: ex-marido, vice-presidente, solto-mestre. Em palavras formadas por prefixos circun e pan, não é? Mais palavras iniciadas com M ou N, por exemplo, pan-americano, circunnavegação. Em palavras formadas com prefixos pré, pró e pós, mais palavras que têm significado próprio, exemplo, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, permanecem com hífen, né? Então, em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem, exemplos, além-mar, além-fronteiras, aquém-oceano, recém-nascidos, recém-casados, sem número, sem teto, etc. Então, não é para se assustar com as regrinhas, mas a gente vai o quê? Consultando, certo? Então, não existe mais hífen em locuções de qualquer tipo, substantivos, adjetivos, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivos ou conjuncionais. Exemplo: não existe mais hífen em cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cartão de visita, cor de vinho, à vontade, abaixo de, cerca de, com exceções de água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, e já estamos querendo terminar a aula, pé de meia, né?
ao deus Dará a queima-roupa. Então, como eu disse a vocês, são informações que a gente precisa ir atrelando ao nosso dia a dia, no nosso trabalhar, fazendo consultas, certo? Então, nossa aula chegou ao final, essa primeira etapa, e nós vamos agora tirar as dúvidas, né? Na continuação do nosso trabalho. Um dia abençoado e vamos agora aos nossos exercícios. Então, nós temos a seguir a nossa bibliografia, certo? Para que você possa aumentar ainda mais o quê? Os seus conhecimentos. Então, dê um pulinho lá que nós temos mais informações.